paz de Jesus. Que bom a gente estar aqui mais uma vez reunidos para a gente estudar a palavra de Deus e também estudar a melhor forma de comunicar a palavra de Deus. Uma alegria, uma responsabilidade, uma honra para Jesus eu poder estar aqui, e estou muito feliz de nos reunirmos aqui mais uma vez. Então a gente vai começar, nós vamos ter dois momentos aqui. No primeiro momento a gente vai falar de quem é o pregador. Lógico que a gente não vai falar tudo que deve ser dito por causa do tempo, mas nós vamos colocar questões essenciais da vida do pregador. Quem é o pregador? Quais são as marcas dessa pessoa que vai comunicar a palavra de Deus? Aí a gente faz um intervalo e aí a gente trabalha depois alguns elementos básicos da pregação. Então, um pouco de filosofia da pregação, qual a razão de ser da pregação, e depois como preparar a pregação, elementos básicos de uma pregação, tá? Então o objetivo é que a gente tenha aqui uma capacitação para servir melhor. Não é que a gente não saiba servir, mas o dom que Deus nos dá e a pregação é a graça que Deus nos dá, em primeiro lugar, de poder comunicar a palavra dele. Mas todo dom pode ser aperfeiçoado por uma técnica. A beleza é o dom. A graça de Deus é que faz toda a diferença. Mas aquele que recebe um dom deve buscar o aperfeiçoamento contínuo. Aquele que recebe um dom, ele deve buscar justamente procurar meios de cada vez mais servir melhor o Senhor. Então a gente vai seguir conforme o esboço que você tem na sua apostila. Eu vou abrir aqui também. Antes da gente começar, eu usei o termo pastor aqui, sem pensar muito, mas fica tranquilo que na figura do pastor ele está colocando o pregador em si, tá? Então eu queria destacar, nessa primeira parte, algumas lições para o nosso ministério, para a vida do pregador, para quem é o pregador, qual é a questão qual a ideia de postura que ele deve ter. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que eu coloquei para vocês, é que o pastor é aquele que sempre busca, ou eu coloquei no passado, né, uma perspectiva histórica, os pastores na história, desde a época bíblica e ao longo da história, sempre foram aqueles que buscavam santidade. Então vamos refletir um pouco sobre isso. São coisas verdades que a gente já sabe, mas que a gente precisa relembrar aqui. E o ponto é saber isso e de que maneira isso está atrelado à vida de pregação, ao ato de pregar. Por que é importante a gente avaliar a nossa vida de santidade? O que é santidade? A gente precisa pensar, pessoal, que santidade não é uma coisa que nasce com a gente. É uma coisa que a gente precisa depender de Deus para ter. Quem é a nossa santificação? É Jesus. Se nós hoje, quando a gente orou aqui, a gente ora com base nos nossos méritos, isso é farisaísmo. A palavra de Deus nos diz que Deus tem um filho sem pecado. E esse único filho sem pecado não sou eu e nem é você, mas é o Filho de Deus, Jesus. Nós, por causa do pecado de Adão, nascemos já no pecado, como disse Davi. Então, eu preciso ser redimido, por quê? Porque em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos pecadores, e quando a gente vê a redenção que há no Filho de Deus, Jesus Cristo, a gente entende que Deus tem um único Filho sem pecado, e eu preciso desse único Filho na minha vida, para que eu possa viver sem pecado. Portanto, o mérito não é meu, o mérito não é seu, o mérito é de Jesus na sua vida. Uau! Quando a gente olha para Cristo, por exemplo, a gente pensa, meu Deus, Deus me aceita. Quando Cristo morreu por nós lá na cruz, Ele levou os nossos pecados passados,
os nossos pecados presentes e os pecados futuros. Ele levou tudo isso e pagou o preço e redimiu a nossa vida. Aí você vai falar assim, então a gente pode pecar à vontade porque o pecado futuro já está pago pela graça de Deus. Não. Porque aquele que foi alcançado pela redenção jamais vai querer voltar para o pecado. Aquele que foi alcançado pela redenção, o que ele quer? De fato eu mudei de vida, o Filho de Deus está na minha vida, eu não quero mais viver a vida que eu vivi. E o desafio agora é a gente viver, se apropriar do Filho para poder de fato ter o Filho em cada um de nós. Em outras palavras, falando a mesma coisa, em outras palavras, a grande questão de um pregador, de um servo de Deus, é que ele sabe, numa vida de santificação, ele sabe quais são as fraquezas que estão nele. Vai existir momentos que você vai pregar, sei lá, deram um tema no culto dos adolescentes, o tema do ano é... Me dá um tema aí. Graça de Deus. É a graça de Deus e aí a gente vai lidar para isso tudo. Cada reunião, acampamento da graça, encontro da graça, brincadeira, tudo da graça, beleza? E aí você vai falar, Deus, hoje a responsabilidade de trazer a palavra no acampamento, no pequeno grupo, não sei aonde, no culto é minha. E o tema é graça, só que eu não estou vivendo a graça. E agora? Não vou pregar. Quando eu era adolescente, eu várias vezes passava por isso. Pastor, eu não vou pregar hoje. Por quê? Porque o tema de hoje é amar e eu estou com ódio no meu coração. Eu quero matar uma pessoa lá na escola. Eu era adolescente. Eu quero matar uma pessoa lá na escola porque ela fica falando mal de mim, caluniando. Uma vez eu também estava conversando com um outro jovem, um pouquinho mais velho, e ele falando, eu não vou pregar hoje, porque a palavra de hoje, não sei, deram um tema lá, o tema de hoje é esse, e eu não tenho condições não intelectuais de pregar, eu não tenho condições porque é uma coisa que, desde que eu me conheço por gente, isso é uma área difícil na minha vida. Aí, a grande questão de um pregador que busca santidade, o que ele vai fazer nessa hora? Ele vai olhar para si e vai dizer, Deus, de fato, irmãos, admitir fraquezas e perceber que nós estamos aqui e a palavra pode estar ali, é graça de Deus. Admitir que nós temos dificuldades no nosso caráter, que precisam da graça de Deus e precisam ser tratadas, é uma coisa fundamental na vida de um pregador. E é justamente isso que é aí que entra a santidade do pregador. Onde é que entra a santidade? Entra naquilo que Paulo falou para Timóteo na carta, dizendo, o pastor, ele tem que ser irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? Não é aquele que não tem repreensão, não é aquele que não tem pecado, é aquele que sabe de todos os seus pecados e chora esses pecados diante de Deus. É aquele que não é o cínico, é aquele que não vai cair no engano de falar uma coisa para outro sem que primeiro aquilo tenha batido nele. O irrepreensível é aquele que tem graça de Deus para chegar diante dele e dizer, Deus, eu não vou esconder os meus pecados diante do Senhor. E irmãos, pecado tem nome. Pecado não é narrativa. Pecado tem nome. Então, e é justamente isso que faz com que a gente saiba que a palavra não é para você pregar para o outro. É para você pregar para você enquanto você fala com o outro. Você se vê como alvo da palavra. Você se vê como necessitado da palavra. Você se vê como alguém que precisa da graça de Deus tanto quanto o outro. E naquele momento que você vai para o púlpito, você olha para determinadas pessoas, por exemplo, você pode olhar para alguém ali e dizer, aquele irmãozinho, deixa ele falou mal de mim. Aquele ali quer passar uma rasteira em mim. Eu sei que aquele ali me bate e dá paz do Senhor, mas eu sei que, na verdade, ele está com ira no coração comigo. Você olha para essa pessoa no púlpito, sabe dos pecados dela, mas diz, e eu? Pobre necessitado tanto quanto ele. Eu não fiz o que ele faz, eu não faço o que ele faz, eu não tenho talvez a fraqueza que ele tem, mas eu tenho outras. E eu não as escondo de Deus. Choro cada uma delas.
Esse é o irrepreensível. No senso comum, a gente chama isso de sinceridade. Agora há um limite dessa sinceridade para a gente não se acostumar, dizendo, então Deus, o Senhor sabe que eu estou pecador, mas eu tenho que pregar, então vamos lá, confesso o pecado e prego. Não é isso. É o quebrantado. O santo é um quebrantado. E o que é o quebrantado? É aquele que tem o seu pecado diante de si mesmo, porque deixa Deus mostrar você para você mesmo. Um pregador, irmãos, ele pode ser eloquente, cheio de técnica, ou simples, sem técnica nenhuma. Mas esse ponto de que o pregador busca a santidade está atrelado justamente ao lugar da palavra na vida dele, e não na hora da pregação. E é justamente aqui que ele vai chegar diante de Deus na palavra, porque ele gosta da palavra. Ele vai chegar para a palavra porque a palavra de fato é o prumo para ele. A palavra é o espelho para ele. A palavra, olha só esse termo, ensina o pregador a aprender mais sobre ele realisticamente. O que é esse realisticamente? Você vai na palavra para a palavra dizer o que está em você. E é uma surpresa, isso é demais. Você vai para a palavra e diz, uau, a palavra me pôs no espelho. E é uma metáfora que a própria palavra de Deus coloca sobre ela mesma. Ela funciona para a gente como um espelho. Lembram-se de... agora a gente vai para um texto que ilustra bem isso. Vamos ler Isaías 6, um texto muito conhecido. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isso aqui expressa muito bem a ideia da santidade. Olha só. Então ele está no primeiro ponto, que é o desafio de santidade na vida do pregador. Santidade é você aprender mais sobre você realisticamente, depender da graça de Deus para que você seja transformado. E aí o papel da palavra, do conhecimento de Deus na vida do pregador, para que ele possa falar o que Deus mandar. Isaías 6:1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. E o texto continua. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto, qual é? Irmãos, o que diz o primeiro versículo? Pode olhar, vamos fazer meio aula aqui, para você não vaguear. No ano, o que aconteceu? O que aconteceu? No ano de quê? O rei morreu. Primeiro problema, olha só o que Deus fez com Isaías. Chamou o cara para pregar, chamou o cara para assumir o ministério dele, quando? Quando o rei morre. A gente, não é uma coisa que só Deus faz isso. E parece que assim, sempre no nosso ministério, talvez
hoje você vai assumir a pregação, nananã. Nos tempos áureos ninguém chama, mas na época da crise, parece que Deus quer usar. A mesma coisa foi com Isaías. O que aconteceu com Isaías? Gente, o que era a nação de Israel sem rei? Para nós aqui no Brasil ou no Ocidente, na modernidade, na pós-modernidade, pode parecer uma coisa, não tem problema nenhum. Mas volta no tempo, pensa na história de Israel, pensa que Deus levantou o rei. Lembra quando eles tirou do Egito, peregrinaram no deserto, entraram em Canaã. Deus colocou o rei, Saul. Depois deu Davi. Depois deu Salomão. Davi foi o maior rei de Israel. E por que Deus queria dar um rei? Porque o rei seria uma expressão do governo divino. É o rei que tinha que conhecer a palavra e dar a diretriz de acordo com a lei que Deus tinha dado. Agora o que nós estamos vendo aqui? O rei morreu. O trono está vazio. A nação não sabe para onde vai. A nação não sabe o que fazer. A nação não tem comando. Não tem um cara que diz, vamos para lá. Olha as fronteiras. Cuidado com o exército. Olha a invasão. Volta para o prumo. Aplica a lei. E a lei de Israel era uma lei divina. Nesse sentido, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que continuar ali vivendo como nação, mas sem um monarca, sem um reinado. E aí Deus faz o quê? Levanta Isaías. O trono, e a primeira coisa que Deus vai mostrar para ele é o quê? Olha, o trono está vazio e ele vai ter que falar a mensagem de Deus. O que era um profeta? O profeta é aquele que tem que falar o que Deus deu, falar o que Deus mandar, falar aquilo que Deus revelou. E aí ele tem que chegar e dizer, ô povo, ô rei, ô galera, Deus está mandando falar isso, fazer aquilo, a palavra dele é essa, vamos viver, vamos obedecer, vamos praticar, vamos seguir. Agora o que era para ele? Chegar diante do povo sem rei. E aí que coisa interessante, o que Deus mostra para ele? Vou mandar um rei. Não, o trono está vazio. No ano que o rei morreu, o que Deus mostra para ele? Eu vi o Senhor. Ele olha o trono vazio, mas Deus mostra que lá do céu Ele está no controle de todas as coisas. A primeira lição desse texto aqui para nós, qual é? Deus reina. A crise se instaurou na nação, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele reina e o seu trono é alto, a ideia aí de soberania, é alto e é sublime, está acima da crise. Há uma crise na nação, mas ela não pegou Deus de surpresa. O rei morreu e Deus sabe de tudo. E a nação não vai cair no esquecimento. Ela vai continuar seguindo no plano dele. É isso que significa, essa é a segurança do pregador. Deus, eu vou falar, mas quem reina é o Senhor. Deus, o Senhor permitiu que a igreja, a nação, meu ministério, a minha própria vida, a crise se instaurasse. Irmãos, às vezes crise vem no ministério. Crise vem na igreja. E o pregador, o que ele é? Nada, ele não é resposta, ele não é o herói, ele não tem a solução. Ele é aquele que vai olhar e dizer, a crise está instaurada, mas o Senhor reina. Amém. Eu me lembro disso, quando Deus me deu a primeira igreja para eu pastorear, foi quando no primeiro ano meu pai morreu. No dia em que meu pai morreu, eu tinha que pregar. Ele morreu no domingo de manhã, à noite tinha pregação. O texto que eu fui ler para a igreja foi justamente esse. A crise se instaurou. É uma dificuldade talvez para a igreja, na minha vida. Agora meu pai morreu, mas o Senhor reina. E aí Deus mostra o que para ele? Os serafins diante do trono, uns aos outros, fazendo o que? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que eles estão fazendo? Eles estão adorando a Deus. Adorar, irmãos, é o que? Adorar não é cantar. A música é uma forma, é um recurso que a gente usa. E se eu fosse, deficiente auditivo, não sei nada de melodia, eu vou ser adorador do mesmo jeito. Por quê? Porque adorar a Deus é dizer o que Ele é. Adorar a Deus é dizer o que Deus é. E Deus é o quê? Deus é grande. Não é isso que o salmista faz? O Senhor é grande, o Senhor reina, o Senhor é santo, bom é o Senhor é puro, Deus está acima de tudo, o Senhor está entronizado. Eu posso passar por muitas situações, mas eu vou poder falar o que Deus é. E eu preciso de Bíblia para ser um adorador.
Porque quem me diz quem Deus é a palavra. Quanto mais Bíblia eu tiver, mais eu vou dizer quem Deus é. E mais adorador é você. Agora que coisa interessante. A crise está instaurada, Deus mostra que Ele governa e mostra os serafins adorando. Deus não lidou com o urgente na vida de Isaías. Deus falou, a crise vai ficar, agora é hora de adorar. Pô Deus, age aqui para a gente adorar melhor. Socorre, manda um socorro, faz alguma coisa. Deus, eu estou no controle e vamos adorar. Dá uma raiva assim, né? Carnalmente, às vezes fala, poxa Deus, o Senhor podia ter todo o poder, o Senhor não podia mandar um rei, o Senhor podia resolver o problema lá deles, para depois eles adorar, vamos celebrar inclusive a vitória que nós recebemos, a resposta da adoração que o Senhor deu. Ele não se apressou, faz as coisas do jeito dele, na hora dele. E aí ele vê Deus em toda a sua glória, por isso que ele usa o santo, 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 que ele não tem uma outra expressão. É como se ele estivesse usando, Deus, o Senhor é um santaço. O Senhor é santo ao cubo, mas como ele não tinha essa palavra, ele repete, santo, 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 santo. E depois disso tudo, o que seria o momento? Deus chega para ele, ele vê o Senhor, e agora o que ele faz? Grita, ai de mim. Agora é o ponto da santidade. Se nós estamos falando que um pregador é aquele que busca santidade, que quer uma vida de santidade, ele não quer santidade para Deus usar ele no sábado. Deus, sábado de manhã eu vou pregar sábado à noite. Vim buscar santidade para o Senhor me usar. Power. Não importa quando. A vida dele é uma vida diante de Deus, dizendo, Deus, está com crise ali, problema lá, mas eu quero saber quem é o Senhor na palavra para viver em adoração. Se o Senhor quiser que eu pregue, eu estou disponível, mas a palavra, a vida de adoração com a palavra faz parte de mim. Irmãos, isso é demais. Eu não vou na palavra para estudar a palavra só porque eu tenho que pregar. Eu quero a palavra para entender quem é Deus, para ver como Ele se revelou. Também não estamos falando de ser intelectual, estudioso, teólogo, não é nesse sentido. Mas é um alfabetismo do ser de Deus pelas Escrituras. A Bíblia diz que Deus é isso, eu creio. A Bíblia diz que Deus faz assim, eu também creio. A Bíblia diz que Deus tem esses critérios para responder a oração, quer eu goste ou não, eu quero seguir isso. Faz parte da vida do pregador. E aí, a vida dele é um constante quebrantamento. Por quê? Quando ele vê o Senhor nas Escrituras, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, ele vai ter qual experiência? Ai de mim. Irmãos, é isso. Você vai na Bíblia para ver Deus, automaticamente ele é o parâmetro. E aí ele mostra o quão distante ou perto nós estamos do parâmetro. E aí a gente diz, qual é a resposta de Isaías? Não é, eu vou me morrer, Deus vai me matar, me leva embora. A resposta dele é, ai, é de fato, é isso mesmo. Eu sou pecador. Eu sou pecador. É esse o ponto da santidade. E como Deus resolve o problema do pecado dele? Deus chega para ele e fala, vai lá e dá um jeito você. Não. O anjo foi lá e pegou a brasa viva, fogo na Bíblia é juízo, e disse, está perdoado o teu pecado e removida a tua iniquidade. Aleluia. Não foi Isaías que resolveu o problema dele. Não foi Isaías que resolveu o problema do pecado dele. Ele identificou fraquezas. Mas quem remove iniquidade, a palavra que ele usa aqui, nós temos 3 palavras para pecado na Bíblia. Preste bastante atenção, por favor. A primeira delas é pecado. Pecado é um erro pontual. A Bíblia diz, não mata. Matei. Pequei. A Bíblia diz, não cobiça. Caramba, cobicei. A Bíblia diz, não rouba. Roubei. É pontual. Tá claro, é para ir para lá. O que eu fiz? Fui para cá. Errei a direção, meu. Pô, Deus, que chato. Sei onde eu pequei. Era para amar o próximo, eu odiei. Era para te amar sobre todas as coisas, amei mais meu filho. Era para colocar o Senhor em primeiro lugar, coloquei o dinheiro, a empresa, o trabalho, o ministério, o dom. Pô, não podia ter feito isso. Pecado, ele é claro, a Bíblia diz, é para lá e a gente vai... Não, vou para cá. Foi o que o diabo fez com a Eva. Não, Deus disse que não era para comer, porque se comer vai morrer.
O que o diabo disse? Não, vai morrer. Ela, é mesmo, não vai morrer. Trouxa. Deus falou, não é para comer, porque se comer vai morrer. E ela acreditou no que o diabo disse. Não, pode comer que não vai morrer não. Na verdade você vai ser igual a ele. Gostei dessa ideia. Tchau, Bíblia. Seguiu a outra direção. Isso é pecado. Agora tem uma outra palavra pior do que pecado. Iniquidade. Deus mostrou que pregador aqui, ele era um iníquo. Ele não apenas errou pontualmente. A iniquidade é o segundo passo, é o amanhã daquele que errou. Era ali, não, vou para. Ama, não quero amar. Deixa eu seguir me amando mais do que todas as coisas. Não sei se vai dar microfonia, então vou. E aí vou andando nesse caminho do desvio. Isso é iniquidade. Iniquidade é quando você desviou o alvo e aí você vai. Onde vai parar essa iniquidade? Na transgressão. Terceira palavra. Transgressão é quando o crente ou a pessoa se entregou à sua iniquidade. Ela entregou-se à sua iniquidade, e aí o que resta para ela? Separação total de Deus. Onde estava Isaías? Isaías estava no pecado e na iniquidade. E aí o que Deus disse para ele? Eu perdoei teu pecado e removi a tua iniquidade. Irmãos, que coisa maravilhosa que é a graça de Deus. A graça de Deus perdoa pecado, mas a graça de Deus também liberta de pecar. Isso significa buscar a santidade. Não é chegar diante de Deus e dizer, eu vou pregar amanhã, o senhor tem que me usar, então eu vim me limpar para o senhor me usar, porque eu não quero ir lá para o púlpito em pecado. Isso é tortura. Buscar a santidade é dizer, Deus, eu errei pontualmente, meu erro tem algum ponto com a palavra. Mas não apenas isso. Eu estou seguindo na iniquidade. Estou seguindo. E eu reconheço que quem remove iniquidade não sou eu, mas é o Senhor. Só que eu me comprometo com essa ação. Me perdoe que eu estou um pouquinho gripado. E é nesse sentido que o pregador precisa, irmãos, buscar a santidade. Não sei se estão percebendo agora como é importante, mais do que preparar o sermão, é o sermão da palavra gerar um pregador quebrantado. É a palavra de Deus fazer com que você não vá ao texto que você vai pregar amanhã. Independente de ter uma pregação marcada ou não, a palavra faz parte da sua vida. Porque ela é o recurso que o Espírito de Deus usa para remover iniquidade. Deus remove iniquidade, irmãos. Se Deus fez isso na vida de Isaías, Ele faz isso na minha vida e na sua. Isso é a graça salvadora de Jesus. Se hoje nós estamos em pé pelos méritos de Cristo, a graça de Deus é Deus agindo. E a gente faz o quê? Crê e se compromete. A palavra de Deus diz que Deus sabe como o Oriente é distante do Ocidente, Ele afasta de nós o pecado. Mas é obra dele na nossa vida e a gente está comprometido com ela. A gente busca essa obra. E o pregador é aquele que, independente de ter pregação marcada ou não, ele é aquele que vai diante de Deus e diz, Deus, eu vim te ver na palavra e vi que o Senhor é santo. A palavra mostrou que eu não sou como o Senhor, mas eu creio que o Senhor na cruz de Cristo perdoou o meu pecado e é o Senhor que sabe remover a minha iniquidade. Quebra a minha vida, me refaz, cria situações. Usa a tua palavra, o teu Espírito. O Espírito de Deus é o poder que ajuda a gente na fraqueza, para que a gente viva a vida de Jesus e os méritos de Cristo sejam aplicados na sua vida e na minha vida. Isso é pregador. Pregador é um cara quebrantado, que usa a palavra, que vê Deus na palavra e que deixa a palavra, olha, preste bastante atenção, ele não apenas lê a palavra, mas ele também é lido pela palavra. A palavra vai ler você, a palavra vai mostrar você para você, a palavra vai me expor para Deus, não para vergonha, mas para que eu perceba que só Ele pode remover a minha iniquidade. Será que aqui nesta manhã nós temos pregadores que não estão preocupados com o desempenho no púlpito, mas com o lugar da palavra na sua própria vida para remover as suas iniquidades pela graça de Deus, cheios de esperança? A cruz de Cristo dá conta do seu pecado e do meu.
Se isso, irmãos, não for realidade em nós, nós não vamos falar com graça de Deus no púlpito. A gente vai recorrer a recursos e técnicas. Mas de fato a gente vai olhar uma pessoa que na nossa perspectiva é pobre e pecadora e vai dizer: isso é caso perdido. O pregador é aquele que vai dizer: não é caso perdido. Enquanto tiver fé e arrependimento nesse coração, e se tiver isso ali, Deus opera a salvação. Porque Deus fez isso na minha vida. Lembra de Paulo? Eu não deixo de pregar, mas dos pecadores eu sou o maior. Parece que Paulo estava, imagina, irmão, Paulo saiu uma vez, não, irmão, eu sou pecador. Não, Paulo estava sendo honesto. Ele era um homem irrepreensível, mas sabia chorar seus pecados diante de Deus e dizer: Deus, remove a minha iniquidade. Então, se você quer ser usado por Deus na palavra dele, assim como Isaías foi, como Paulo foi, e o único que não tinha pecado era Jesus, mas a parte dele, todos nós devemos buscar essa experiência de chegar diante de Deus, ver o Senhor na palavra e permitir que a palavra leia a nossa vida para a gente dizer: Senhor, perdoa meu pecado, remove a minha iniquidade. Isso é muito sério, irmãos, mas é um privilégio, é um avivamento, é a novidade de vida. Você fala: Deus, eu nem sei se o Senhor vai me usar, mas a obra que a tua palavra está fazendo na minha vida, eu quero ver isso na vida de quem eu tiver que pregar hoje, porque o Senhor faz na minha vida, que a palavra é real em mim. E aí, Deus, não importa, eu vou pregar a perfeição de Jesus, a palavra, e não a minha vida. Na medida em que você está pregando a palavra do texto é sobre o amor. Irmãos, eu sou a maior necessidade de aprender a amar junto com vocês. O pregador não se vê à parte, mas o pregador se vê na mensagem. Por isso eu coloquei algumas questões para a gente avaliar aqui sobre a vida da nossa vida de santidade e busca do Senhor. O alvo da santidade qual é? Por que você vai buscar essa vida de quebrantamento, de deixar o Senhor dizer: olha você, e a gente gritar: ai Senhor? Porque você quer a glória de Deus, você não quer ter um bom desempenho no púlpito. O pregador não é aquele que está preocupado: vai dar certo. Aí você fica, se você fica assim, vai chegar no final do culto, você vai: irmão, você gostou? Foi bom? Ah, meu Deus, fala, eu acho que foi bom, não sei que não foi. Não é que você não recebe feedback negativo ou positivo, claro que sim, importantíssimo. Mas o nosso coração não fica naquela insegurança e afobação: ah, meu Deus, será? Eu lembro de algumas experiências que eu tive, que em alguns momentos, olha, eu vou falar para vocês, já disse isso no curso da arte de pastorear, de, sei lá, tantas pregações no ano, em uma ou outra Deus deixa a gente perceber que Ele usou. A maioria das vezes é aquela coisa que fala: Senhor, eu não sei se eu só sei que eu falei a palavra. A minha firmeza é que eu falei o que a palavra diz, e a palavra quem tomou, o primeiro a se ver na palavra fui eu. Quem primeiro bateu, foi encorajado, edificado, não sei o que, fui eu, não egoisticamente. Mas porque agora não dá para você avaliar o resultado da pregação pelas reações. Às vezes você pode ter muita reação, às vezes você pode ter reação nenhuma. E às vezes Deus tem reação, mas Deus não deixa você perceber. Então onde é que está a sua segurança? Sua segurança está em dizer: Deus, eu preguei para a tua glória. Eu preguei para a tua glória. E eu quero pregar para que as pessoas amem Jesus. Eu quero pregar para que as pessoas olhem Jesus. Eu quero pregar para que eu, junto com eles, olhemos nós todos para Jesus. Eu quero pregar para a tua glória. Quanto mais a gente buscar a presença do Senhor na palavra e em santidade, mais a gente vai querer a glória de Deus na nossa vida. Interessante que aí Deus chega para Isaías, depois dele dizer: então, ai de mim, eu sou pecador, aí Deus perdoou o pecado e removeu a iniquidade. Aí Deus chega para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus diz: agora eu quero te usar, eis-me aqui, envia-me a mim. Vai lá e fala. E Deus mandou ele falar, e ele falou. Irmãos, que coisa maravilhosa é isso.
a gente perceber que Deus, no quebrantamento, conta com a gente. No quebrantamento Ele quer nos usar. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui. Então eu coloquei aí, ó, olha aí, aplicação. Como está a sua vida de oração secreta? A gente busca comunhão eterna com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como é? Por que eu separei Pai, Filho e Espírito Santo? É no sentido que a gente busca comunhão com Deus Pai pelos méritos do Filho, e para viver o Filho depende do Espírito. Irmãos, queria só reforçar esse ponto. O Filho, você não adianta você vasculhar eu vasculhar minha vida e dizer assim, não, eu tenho uma força interna que eu consigo. Não tem. Nós não temos. Mas há um poder que habita em nós. É o Espírito Santo. Então, nós temos de fato nos relacionado com Deus Pai pelos méritos do Filho, e para viver o Filho, a gente precisa ser cheio do Espírito. O Espírito Santo não veio dar poder só para... Olha, por amor de Deus, eu sou pentecostal, sou carismático no sentido de crer nos dons, mas é reducionista achar que o Espírito de Deus é um poder que vem e vai para alguma coisa, depois ele quer usar e sai da gente. O Espírito Santo veio para habitar na nossa vida, para nos dar dons. Dentre esses dons são carismáticos também, conforme a soberania e o desejo dele. Mas mais do que isso, a primeira missão do Espírito Santo na vida do pregador e do crente, em primeiro lugar, é selar o que o Filho é, o que o Filho fez na sua vida. Efésios 1,14. Vocês ouviram a palavra e creram, e o Espírito selou a redenção. Uau! Isso é demais! O que eu fiz? Creu. Você creu. E o Espírito, num vento, num ato, sela o que Cristo fez. James Packer diz que a missão do Espírito não é dizer, olhe para mim. A missão do Espírito é, olhe para Jesus. Tudo que o Espírito fizer na sua vida, você foi orar e você falou em línguas, você foi orar e você teve uma visão, Deus deu uma profecia, ou qualquer outra coisa que o Espírito Santo de Deus fez na sua vida, para que serve isso? Para projetar o Filho em você, para colocar mais o Filho na sua vida. É a missão dele por o Filho. E como que a gente faz? Busca o Espírito. Essa é a tua função. Mas às vezes a gente acha que consegue colocar o Filho sem o Espírito. Não, eu ponho o Filho na minha vida. Eu achava isso. Eu ponho o Filho em mim, imagina. É só eu olhar na Bíblia que eu vivo. Não. Pode entender, mas entre a palavra e a palavra na nossa vida, a gente cai dos joelhos e diz, Deus, eu preciso do teu Espírito. Jesus não veio ficar corporeamente conosco. Ele disse, eu vou. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. E Ele quis que nós fôssemos habitados pelo seu Espírito, para poder dizermos, Cristo está em mim, o Espírito dele me foi enviado. Como está a sua vida de comunhão? A minha vida de comunhão com o Espírito Santo. O que é comunhão eterna? É esse relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos colocou nesse relacionamento. Será que entendemos que deixar de orar nos leva ao desastre? Será que a gente coloca os nossos corações nas coisas eternas? É a nossa paixão glorificar a Deus e buscar a santidade e falar contra o pecado? Ou a gente quer ter um bom desempenho na pregação no sábado ou no domingo? Qual é o teu foco? Qual é o meu foco? Ter um bom desempenho? Ou de fato ter uma vida que prega? Para isso a gente precisa de uma vida de santidade. É nesse sentido que a gente precisa avaliar. Segunda lição, o pregador é um estudioso constante. Irmãos, o que é ser um estudioso constante? Eu vou ler os tópicos, aí eu vou falando, senão daqui a pouco já dá a hora do intervalo e a gente não mandou nada. Primeira coisa é que o pregador tem convicção. O que é ter convicção, gente? Convicção não é sentir alguma coisa, não. Tem dia que você está com vontade de pregar, tem dia que você não vai estar com vontade de pregar. Esse é outro ponto também. Pregador não é aquele que não, estou com vontade de pregar, ô meu líder, deixa eu pregar. Aí ele deixou. É que estourou um problema lá em casa, um problema na minha vida, hoje eu não quero pregar não. Não, agora você vai pregar.
Agora você vai pregar sem vergonha. Agora você pediu tanto, agora você vai pregar. Pregar não é quando você está com vontade, quando tudo vai bem. Pregar, você vai pregar, porque você é um servo dele. Podre ou não, doente ou não, você vai falar. Poder não é você, com fraqueza. Irmãos, Deus, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Deus ressalta a fraqueza daquele que ele usa. Vou falar de novo. Deus ressalta a fraqueza de quem ele usa. Por que ele faz isso? Porque tem que ficar claro para nós, para o povo, para todo mundo, o que é vaso de barro e o que é tesouro. Tesouro não tem a mesma estrutura, matéria que o vaso de barro. As pessoas vão olhar para a sua vida, para a minha vida e vão dizer: esse homem é fraco, mas a palavra forte está nele. A beleza é a palavra forte. Esse pregador é fraco, mas ele deixa a fortaleza da palavra, que é Cristo, pregar, ser o eixo central da vida dele. Se isso não acontecer, as pessoas vão achar que você é a resposta. As pessoas vão achar que você é a pregação. O pregador veio, não veio. As pessoas vão achar que o dom é mais bonito do que o doador do dom. Não, mas ele tem um dom maravilhoso. É bonito de ver e abençoa. O dom é para edificar o corpo. E isso é bonito de ver, é gostoso, é necessário. A gente precisa até buscar. Mas aquele que é usado por Deus, Deus ressalta a fraqueza. Não sei verbalizar isso em prática, mas várias vezes eu percebo isso. Chego no púlpito na minha igreja, tem situações que as pessoas olham. Eu lembro nesse dia que eu tive que pregar, no dia na semana que meu pai morreu, as pessoas diziam assim, não era aquela coisa, não tinha quem pregasse, você tinha que pregar. E as pessoas olhavam e diziam assim: Deus, ele está no pó da rabiola, ele está triste, ele está precisando ser ministrado, vai ter que falar a palavra. Apesar da fraqueza do pregador, a fortaleza da palavra, a perfeição do Deus da palavra aparece. Deus expõe a fraqueza, não é a vergonha. Separe isso bem claramente no teu coração. Mas Deus ressalta a fraqueza de quem ele usa. Paulo mesmo disse isso. Gente, eu não tenho uma boa aparência, a gente não sabe se Paulo era feio, se era pequenininho, se era... A palavra Paulo significa pequeno. Mas a grande beleza que a gente olha essas cartas e diz: uau, esse cara... E é mesmo, uma graça de Deus, uma intelectualidade bíblica sem igual. Mas ele diz: olha, a minha presença não reflete o que Deus está dando. É isso que a gente precisa se acostumar. E é nesse sentido que o pregador tem que ter convicção. Que convicção? Irmãos, o pregador tem que ter convicção de que a palavra é a verdade. Ele tem que ter convicção de que a palavra dá conta das ovelhas de Jesus. A coisa mais triste é quando as pessoas dizem: eu vim aqui compartilhar uma opinião. Pelo amor de Jesus. Eu não vim compartilhar uma opinião, não. Opinião nós temos lá na academia. Um é de uma tese tal, outro da teoria tal. Essa aqui falha, aquela ali sobrepõe. A palavra é verdade eterna. Olha, meu filho, a palavra de Deus é verdade para você, é verdade para mim. Vamos nos curvar diante dela. É a mensagem de esperança para o pecador. A gente tem que saber pregar a palavra de Deus convicto de que ela é verdade para nós. Por isso que está atrelado ao primeiro ponto. Pô, eu choro diante de Deus e a palavra de Deus está sendo operosa na minha vida. Queria eu ter a chance de pregar. Às vezes Deus está operando demais e a palavra em você, ele não cria um cultinho para você pregar. Mas tudo bem, a palavra está em atividade na tua vida. E se Ele quiser, na soberania dele, mandou você pregar. Você não vai pregar porque você só estudou um dia antes. Você vai pregar porque você sabe que a palavra dá conta, ela é a verdade eterna. E você não quer falar outra coisa. Você sabe da importância da doutrina. Irmãos, preste bastante atenção. Pregar não é fazer narrativa. Pregar não é fazer narrativa. Narrativa é o quê? Vou contar uma história. A gente faz isso no cultinho das crianças. Era uma vez um homenzinho, um pastorzinho chamado Davi. O Davi foi lá e enfrentou o gigante. E o gigante jogou 5 pedrinhas, né, e caiu na testa e pum, caiu. Não, beleza. É esse o primeiro ponto. Mas alguma coisa
na história de Davi, eu tenho que aprender sobre Deus. Eu tenho que sair do culto com a mensagem, ou eu leio a palavra, eu tenho que sair dali dizendo, nossa, nesta noite eu aprendi que Deus é alguma coisa nessa mensagem. Ou que Deus tem alguma coisa. Ou que Deus faz alguma coisa. A Bíblia não é a história de Davi, a Bíblia não é a história de Sansão, a Bíblia não é a história de Golias, negativamente falando. A Bíblia não é a história de Jeremias nem de Isaías, a Bíblia não é a história de Paulo, de Pedro, a Bíblia é a história de um Deus que criou, que ama, que quis se revelar, um homem que caiu e que ele providenciou a redenção para esse homem. Portanto, a nossa expectativa na pregação é justamente nesse sentido, é falar uma doutrina. O que é uma doutrina aqui, irmãos? É uma afirmação de fé. A pregação, por mais simples que seja, ela deve ser simples, ela tem que nos levar a dizer, meu Deus, Deus é isso, salvação é aquilo, onde Deus está, há aquilo, onde Deus não está, o pecado é tal coisa, Deus odeia pecado. Há sempre uma afirmação. Por isso vocês têm essa frase de Lutero, onde não existe cristianismo onde não há afirmações. E esse é um problema que para nós na pós-modernidade, a gente, nos dias contemporâneos, sofre muito. Por quê? Porque as pessoas não querem afirmações. Olha só como é que é pregar no mundo de hoje. Eu vou lá na tua igreja, mas eu tenho a minha verdade. Tá qualquer programa de entrevista que você vai ver, pega aí, Globo, SBT, ou aqueles canais assim, Multishow, não sei o que lá, pega o programa de entrevista, você vai ver. Não, eu tenho a minha verdade. Você está pregando a sua verdade. O pregador não tem uma verdade. O pregador não tem uma visão. O pregador, ele tem a verdade eterna. Ele afirma a verdade eterna. Mas o mundo de hoje não gosta de lidar com verdade absoluta. Quer dizer que a verdade é só Jesus? Quer dizer que a verdade é só o que a palavra fala? Quer dizer que essa verdade está dizendo que as minhas verdades não são verdades? É isso. Agora imagina você dizer isso para um auditório que está cheio das suas verdades. Eu estou pregando a minha verdade. O artista canta a sua verdade. O ator encena a sua verdade. Todo mundo tem uma verdade que não tem nada a ver com o cristianismo. E o pregador tem que fazer o quê? Lascou, porque eu tenho uma verdade eterna que é Jesus. Ela não vai mudar e eu tenho que falar dela. E aí o que o auditório vai fazer? Matar você, perseguir você. Duro é este discurso. Não foi isso que falaram para Jesus? Vão fazer alguma coisa diferente com você? Lógico que não. Jesus pregou, o que as pessoas queriam na época de Jesus? Eu quero a minha verdade. Qual era a verdade? Ele era judeu. Jesus tinha multiplicado o pão, lembra de João 6? Jesus tinha multiplicado o pão. A galera comeu pão para danar. E aí, canalhas, né? Chegaram para Jesus e disseram assim, o pão foi bom. Era mais ou menos assim, acabando de comer, limpando a casquinha aqui. O pão foi bom, a manteiga da hora. Mas não era maná, né? Não era maná. Jesus, legal, mas não era maná, foi bom. Você vai falar que isso aqui é sinal? Sinal foi Moisés, filha. Sinal foi Moisés. E aí Jesus Cristo fala o quê? É o seguinte: quem não come a minha carne e não bebe no meu... Moisés deu um pão que acabava, perecia. Eu sou o pão vivo que veio do céu. Sou maior que aquele maná. Sou maior que aquele maná. E se você quiser comer esse maná, um pão maior do que o maná de Moisés, até me molhei, você vai ter que fazer o seguinte: vai ter que participar da minha carne, eu sou o pão. Quer participar da minha vida? Aí o que o pessoal fez? Duro é esse discurso. Eu não quero. E começaram a ir embora. Conhecendo o maná e provando o milagre. Mas na hora de provar a verdade absoluta da palavra, que é Jesus, o que eles fizeram? Eu não quero, eu quero a minha verdade. Eu não quero trocar a minha verdade, as minhas teses, por uma verdade absoluta da palavra de Deus. E aí disseram que duro era aquele discurso. Irmãos, isso é muito sério. Um pregador vai lidar com isso. Nos dias de hoje, desde aquela época, o pecado é velho. Ele assume formas na cultura. Mas um pregador precisa ter consciência de que ele está ali para falar a verdade da palavra e não para amaciar. Eu não estou dizendo que isso é duro na forma.
porque nesta noite todo mundo aqui é pecador. Não é isso. Você pode falar isso calmamente, ou com um tom de voz mais elevado, mas a mensagem em si é singular. As pessoas têm que sair do sermão entendendo que a palavra de Deus é uma verdade eterna, e essa verdade eterna desmascara qualquer outra mentira. E isso expõe as convicções que não estão ancoradas na palavra de Deus. Por isso, irmãos, você tem o ponto número 2, 1.2, a gente tem que fazer um intervalo. Um teólogo que, Birkoyer, ele disse: senhores, todos os grandes teólogos começam e terminam a sua obra com uma doxologia. O que é doxologia? Doxologia é você usar a palavra para engrandecer, louvar. Dox é glória, para glorificar a Deus. Uma pregação começa com a convicção do pregador de que é para a glória de Deus e termina para a glória de Deus. A gente não está preocupado em falar para agradar. E aí tem um terceiro ponto, que é do Anselmo da Cantuária, para a gente poder parar por aqui, que ele, na oração dele, ele disse isso: Senhor, eu agradeço-te por me teres criado segundo a tua imagem, para que te conheça e te ame. Mas essa imagem se acha de tal modo corrompida por pecados, que não consegue cumprir a tarefa para a qual foi criada, a não ser que tu a renoves e recries através da fé no teu Filho crucificado, Jesus Cristo. Olha só, desejo apenas entender uma pequena parcela da tua verdade, que meu coração crê e ama. Olha agora, pois procuro compreender, não procuro compreender para crer, antes creio para poder compreender. É isso. Senhor, eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor dá conta de mim. E eu não estou aqui querendo, eu vou crer quando eu entender, porque Deus falou e Deus é a verdade. Eu creio. E agora eu vou entender. É isso. Você não separa, vou falar, para a gente encerrar, você não separa Deus da palavra. O nosso Deus é o Deus da palavra. Portanto, se você sabe quem Ele é, você vai à palavra aberto, vulnerável, entregue para dizer: eu creio, e agora vou entender. Eu creio no Senhor, e por crer nele eu quero entender um pouco melhor, por isso eu preciso da palavra. Por isso vamos fazer um arremate aqui para a gente poder... Eu sei que eu não falei do terceiro ponto, mas depois eu faço uma síntese dele e a gente vai para a pregação. O primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui é a santidade do pregador. E a santidade do pregador tem a ver com o relacionamento dele com a palavra. Não para pregar, mas porque a palavra de Deus é um espelho que mostra ele para ele mesmo. Lembre-se de Isaías: ai de mim. E o Senhor disse: a quem enviarei? É preciso a gente ver o Senhor na palavra para poder perceber que a nossa iniquidade pode ser removida e o nosso pecado pode ser perdoado pela graça de Deus. O pregador é um pecador, mas a palavra de Deus dá conta do pecado dele, e ele vive nesse avivamento, quebrantamento constante, por perceber que a palavra de Deus está operando o Evangelho, a vida de Jesus na vida dele. Isso independentemente dele ter pregação agendada ou não. A pregação da palavra está pregando, está operando na vida dele. A palavra de Deus está pregando para ele. Portanto, ler a palavra não é só a experiência de ler, mas é ser lido pela palavra. Isso é santidade. Ser lido pela palavra. E segundo desafio é que o pregador é um estudioso da Bíblia. Eu vou falar agora a mesma coisa de um outro jeito para arrematar. Irmãos, o pregador é aquele que busca aperfeiçoamento constante. Já disse isso na arte de pregar, na arte de pastorear. Por que busca um aperfeiçoamento constante? Porque a palavra de Deus, até o nosso último dia, nós vamos precisar aprender mais dela. E é por isso que você deve buscar aperfeiçoamento constante. E eu disse isso uma outra vez e quero reforçar aqui. Nós precisamos de novos conhecimentos da palavra para afirmar os antigos. Não é estudar a palavra para parar de orar, é estudar a palavra para desviar, para deixar de crer, para perder pureza. São novos conhecimentos para afirmar pilares. Eu tenho uma vida de oração, quero mais Bíblia para orar mais, para orar melhor. Eu tenho uma vida com a palavra, quero mais conhecimento, pode ser teológico, para poder viver mais na palavra.
problema é que a gente vê na história que acontece o contrário. Vou estudar, desvia. Vou estudar, perde fervor. Vou estudar, para de orar. Não, novos conhecimentos para firmar a base antiga. O pregador é um estudioso da palavra. Ele não estuda o sermão do domingo. Ele estuda a palavra para equipar a sua fé. Porque a fé dele precisa da palavra. Essa é a realidade do pregador. Tá bom? A gente faz um intervalo de 10 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, então, nessa segunda parte, no tempo que nos resta, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trabalhar parte mais prática da elaboração da pregação. Mas antes eu só queria fazer um arremate, que toda essa parte que a gente viu esses aspectos que a gente falou no primeiro período, eles vão gerar uma cultura de pregação na vida do pregador, independentemente dele pregar, ter uma agenda ou não. Então ele processa a vida a partir da palavra. Esse é o alvo do que a gente falou. Buscar a santidade usando textos, deixar que a palavra mostre você para você mesmo, depender da graça de Deus. Não é depender da graça de Deus porque você tem um desafio de pregar. Depender da graça de Deus porque a gente é pecador e precisa da graça dele para limpar, para ser transformado. E se tivermos que pregar, amém. Mas enquanto crentes nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Essa cultura da vida é fundamental na vida daquele que vai pregar. Então eu queria só avaliar, reforçar a necessidade de você avaliar, eu avaliar, nós nos vermos qual é o lugar da palavra na vida da gente. Então o primeiro ponto que a gente tem que sair daqui hoje é assim, não estou dizendo que não é, por favor. Mas se nós precisamos trazer a palavra para a nossa própria vida, é o primeiro passo, mais do que preparar um sermão. Mais do que preparar um sermão. Então você quer ser um pregador, a gente usa bom pregador, ou um pregador excelente. Primeira coisa não é pense como fazer sermão. Primeira coisa é qual é o lugar da palavra na tua vida. Chorando os nossos pecados, deixando a palavra ser o espelho para a gente. Tá? E isso está muito atrelado à vida de comunhão, à vida devocional, à vida com Deus, a caminhada com o Senhor. Mas agora a gente vai falar um pouco da palavra. Eu vou falar que seria mais funcional se você estivesse um pouco mais próximo. Por quê? Porque aí você pode, mas como é que, aí seria o momento da gente, como é que faz isso? Eu tenho uma situação assim, na hora de preparar o sermão, tem essa dificuldade. Não. Se você, mesmo à distância, se você sentir que rola, pode levantar a mão. Como é que faz para... Eu não tenho a resposta, mas a gente pensa junto. Tá bom? Então eu vou, com dor no coração, pular esse item 1.3 aqui, que é o pregador, o pastor como um pregador, e vamos lá para a pregação. Preste bastante atenção aqui, gente. Vocês têm aí na apostila de vocês aquela parte final que o próprio Luiz colocou aqui com relação ao texto de James Braga, e ele é bem técnico. Então parte do que eu vou falar vai remeter ao que ele diz lá, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Depois a gente olha aí o que está lá, e aí eu vou falando e a gente volta aqui volta na apostila para afixar algumas coisas. A palavra está aqui. O sermão vai ser no sábado à noite, no domingo à noite, domingo de manhã, no pequeno grupo, na semana, sei lá. O que você vai fazer? Primeira coisa é aquela angústia de você falar, onde que eu vou pregar? Eu não sei se você já teve essa angústia, tudo fala, mas nada fala. Você pensa, aquela passagem, eu estudei, Deus falou comigo, eu ouvi uma pregação, eu preguei, eu queria repregar, requentar. Qual é isso? Não, mas aí tem aquela irmã, acho que se eu falar tal coisa, ela vai achar que é para ela, e eu sei tudo da vida dela, porque ela é minha amiga, a gente ora junto, aí ela vai falar que eu sei. Aí então você começa, hoje à noite, agora de manhã você está dando uma revisitada. Não, mas não é, parece que Deus não vai falar. Acho que o Salmo 23 vai melhor. Não, o Salmo 23 já está batido. Vamos para o Salmo número... Não, é uma angústia de que texto que eu vou pregar, meu Deus do céu. Tudo na Bíblia é bênção, mas parece que nada vai ser bênção naquele momento. Então você fica naquela angústia de saber, de escolher o texto que você vai pregar. Gente, primeira coisa que você deve fazer, eu estou descartando soberania divina, comissionamento, direcionamento que o Espírito especificamente pode querer te dar. Prega ali, não, mas finge que nada disso aconteceu, você tem que, de fato, o negócio está com você mesmo, você tem que ir e pronto.
Selecione uma passagem inteira para pregar. Não fique se atendo no versículo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro você tem que saber que se Deus não... Eu falo assim, eu inventei um verbo. Pentecostalmente, um advérbio. Pentecostalmente falando, se Deus não falou nada para você, vai lá e prega o versículo tal. Você tem que saber que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus para todo mundo. Então, meu filho, onde você pregar é o que Deus quer falar e pronto, acabou. Entenderam isso? Se Deus não direcionou nada na soberania dele, vai na Bíblia. Fica na Bíblia e prega. Agora, o que você faz com a Bíblia? Selecione uma passagem inteira. O que eu quero chamar de passagem inteira? Preste bastante atenção aqui, gente. Agora vai ser bem aula. Na teologia, a gente chama isso de perícope. Esquece essa palavra. É o que está aí na apostila, mas esquece essa palavra. O que é perícope? Perícope é você pegar, por exemplo, uma peça textual que tem começo, meio e fim. Então vamos pegar um exemplo. Você abre aí, Efésios 3. Efésios 3. Quem nunca... dois versículos dessa passagem. Olha o versículo 18, 3:18. A fim de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para por aqui. Uau! Isso aqui dá uma pregação, beleza? Mas a minha fala para você nessa manhã é: não se atenha só à altura, a essa parte que é esse versículo, ele tem um up, né? Ele já chega e o amor de Deus, de Cristo que excede todo entendimento. É aqui que eu vou pregar. A minha fala para você é: este amor de Cristo que excede todo entendimento está numa passagem. Prega a passagem toda. Não pregue só o amor de Cristo que excede todo entendimento. Isso pode até ser seu título, mas prega a passagem inteira. E onde que começa essa passagem? Aí é o angu. Você tem que saber onde começa e onde termina. Começa onde? 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Termina onde? 21. A Ele seja a glória na igreja. Amém. E aí no meio você tem o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou outra passagem outro versículo que todo mundo gosta. Que parece que dá uma pregação e dá mesmo. Mas eu diria para você, prega a passagem. O 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não, eu vou pregar hoje o culto de oração, eu fui chamado para dar a palavra, eu tenho 20 minutos e eu vou começar. Vamos orar, irmãos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Por favor, prega a passagem. Esse texto, ele está a serviço de uma passagem. Paulo está com uma ideia na cabeça, Paulo, que é o autor, ele está querendo comunicar um aspecto maior do que só esse versículo. Ele não quer falar que o amor de Deus excede todo entendimento só. Ele também não quer falar que Deus vai fazer infinitamente mais de tudo quando a gente pede e pensa. O objetivo dele aqui é mostrar uma oração por inteiro, que ele pontua que o amor de Deus excede todo entendimento, e ele também pontua que, de fato, a Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto a gente pede ou pensa. São dois aspectos de uma grande oração. Então a primeira coisa que o pregador tem que ter em mente é que você deve selecionar uma passagem inteira. Você vai falar: Cristiano, mas por exemplo, a passagem é o Salmo 119. Como que eu vou selecionar o Salmo 119? É um ano de pregação. É verdade, é verdade. Aí você tem que fazer parte 1, parte 2, parte 20, parte 30. Dezembro nós estamos lá na parte 50 e o Salmo ainda não acabou.
Mas o que eu quero, tirando textos assim, singulares, Salmo 119, ou algumas outras passagens, Provérbios, que é um provérbio. Provérbio sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, que do coração procede as fontes da vida. O próximo é, cuidado com o avarento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é, Provérbios da passagem é o versículo. Mas tirando essas singularidades e especificidades do texto, fixe na passagem, estude a passagem, volte-se para aquela passagem. Por mais que você vá dar destaque a um ponto, o amor de Cristo que excede todo entendimento, ou vamos orar porque Ele vai fazer infinitamente mais de tudo que a gente pede ou pensa, ainda assim, isso está dentro de uma passagem que você não pode ignorar. A chave para você perceber o que Deus quer falar, com o amor de Deus que excede todo entendimento, ou pedir mais do que quando a gente pensa, Ele fazer mais do que a gente pede e pensa, isso está na passagem. Então respeite a passagem. Isso vai ser uma primeira conversa. Tá bom. É o que você tem aí na primeira página. Lá depois desse diagrama que eu coloquei, na página da pregação, eu coloquei uma definição do que é perícope. Perícope refere-se a uma porção do texto bíblico que é de tamanho mensurável para o uso homilético. O uso homilético é o uso na pregação. Homilética é a palavra que a gente usa para pregar. E o uso litúrgico. O uso litúrgico é o nosso culto no ambiente eclesiástico. Em outras palavras, perícope é a passagem que você vai pregar. Ela tem uma unidade de sentido. Se você não sabe o que fazer, está querendo aquele versículo que vai brilhar, selecione a passagem e estude a passagem. Fixe na perícope. Por quê? Porque, irmãos, as pessoas estão ali para ouvir Deus pela palavra. E Deus vai falar naquela palavra para você. Por exemplo, eu contei isso na arte de pastorear, vou contar de novo. Irmãos, uma vez deram a incumbência de fazer na minha igreja, para mim, pregação sequencial em Gênesis, de 1 até 11. Porque depois começa a funila para Abraão e vai a história de Israel. Mas era Gênesis 1 a 11. E entre Gênesis 1 a 11 tem o quê? Tem muita coisa, e muitas dessas coisas, duas situações angustiantes para o pregador, qual foram? Eles pegaram de Gênesis 1 a 11, conforme o calendário, então tinha 6 meses, e dividiram em perícopes. Tudo bem com a palavra agora? Dividiram Gênesis 1 a 11 em passagens. Então vamos ver o relato da criação. Qual é a mensagem de Deus para a gente no relato da criação? Depois você tem o relato, sei lá, capítulo 3 da queda. A serpente, não é para comer, comeu, e agora, olhou, pegou, comeu, e deixa eu me esconder. Onde você está? Foi a mulher, foi a serpente, maldito, não sei o que, beleza. Qual é o recado de Deus para nós nesta perícope? E aí vai, só que chegou um momento que tinha o quê? E fulano que gerou ciclano, que era filho não sei quem, que era ciclano, que era não sei o que lá, gerou não sei o que lá, e gerou, e teve filhos e filhas, e viveu 150 anos, e casou com não sei quem, que teve filhos e filhas, e viveu mais 100 anos, e o texto do domingo à noite foi esse. E agora, José? Eu falei, foi um seminarista da minha igreja que fez a divisão. Eu falei, seu abençoado, por que você não tirou esse texto aqui? Ele falou, pastor, está na Bíblia, é palavra de Deus, tem que pregar. E agora, José, você faz o quê? Irmão, eu cheguei na igreja, irmãos, lógico que não ali, mas quando eu vi a divisão, e é verdade, irmão, esse é um ponto que eu quero, Deus vem pastorear o meu coração e o seu. Tudo que está na Bíblia foi inspirado por Ele, é palavra dele, Ele usa para falar. Cantares, pastor? Sim. Genealogia? Sim. Como é que faz uma coisa dessa? Sem espiritualizar o texto. Se vira, mas está na Bíblia, Deus colocou. E tudo que Ele colocou é para a igreja. Deus vai falar. A perícope era a genealogia. A perícope é a passagem do domingo. Imagina você chegar numa igreja, domingo à noite. Irmãos, abre a Bíblia em Gênesis. Vamos ler. E fulano que gerou-se... Por que eu não fiquei assistindo culto da minha casa? Peguei um vídeo, sei lá, assisti um culto pela internet, porque eu vim aqui para ouvir genealogia. Irmãos, eu não vou falar como é que eu estudei, mas de fato, Deus falou. Deus falou. Sabe por quê? Porque é a palavra dele.
E é lógico que para você estudar genealogia, se a perícope, a passagem é uma passagem de genealogia, eu diria para você, não escolhe. Deixa Deus, quando Ele colocar no seu caminho que você tem que pregar uma genealogia, prega. Mas não vai escolher. Tem outras passagens que são muito mais claras. Mas se chegou numa passagem que ela é difícil, você tem que pensar não no versículo, você tem que pensar ela no todo. Salmo, por exemplo. Não prega o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pega o salmo inteiro. Se não dá, são muitas coisas, muitas passagens, seleciona. Irmãos, eu vou até o versículo 5, porque ali ele muda para um segundo ponto, e por causa do tempo nós vamos ficar só nesse aqui. Mas a ideia é que o pregador, a primeira coisa que ele tem que fazer é selecionar a passagem. E aí, naquela passagem, você não tem que ficar procurando o versículo que Deus vai falar com você. Deus vai falar naquela passagem, e aquela passagem ela tem uma mensagem sobre Deus, e é essa mensagem sobre Deus que você vai expor para a igreja. Entenderam? O duro é, como é que a gente acha a mensagem da passagem? É isso que nós vamos fazer agora. Tá bom? Todo mundo, então muda a página aí. Encontrou a passagem? Você tem que pensar que toda passagem, olha isso, tem que entrar na sua mente, entrar no seu coração, você não pode mais esquecer disso. Toda passagem bíblica tem uma mensagem de Deus para o povo dele, naquela época quando ele deu a palavra, e para a igreja dele em qualquer época, em qualquer lugar. Preste bastante atenção. Esta passagem que você selecionou, por exemplo, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso e registrou uma oração do capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. Por quê? Só voltar uma coisa, por que você tem que respeitar a passagem? Irmãos, porque quando Paulo escreveu, quando Moisés escreveu, os escritores escreveram o texto bíblico, eles não fizeram divisão em capítulo e versículo. Isso aí foi uma coisa posterior que foi feita para ajudar a gente. Mas ele escreveu o negócio como um todo. Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Um beijo, logo eu vou ver vocês. Até mais. Ele não dividiu lá no capítulo 2, capítulo 3, versículo 12. Isso aí foi uma divisão posterior que foi feita para ajudar a gente. Então a cabeça deles, como é que funcionava? Essa passagem com aquela passagem, com aquela passagem, com aquela passagem, e é um todo. Então quando você seleciona a passagem e prega a passagem, você vai perceber que aquela passagem, ela tinha uma mensagem para o povo de Deus naquela época, que no caso aqui é a igreja de Éfeso. Só que Deus, preste bastante atenção, não quer mais levantar apóstolo Paulo para escrever nos nossos dias. A Bíblia está fechada, foi dada de uma vez para sempre. Deus pode te dar uma revelação, mas não vai virar Bíblia. Vai ser julgada pela Bíblia, vai trazer luz para, mas não é Bíblia. A Bíblia Deus quis usar, o último cara que Deus quis usar foi João, lá no Apocalipse, e acabou. O que a gente faz? Esta mensagem não foi dada só para eles. Deus revelou essa mensagem na época deles, no contexto deles, mas preservou essa mensagem para o povo dele que continua e chegou até você. Então o que você tem que fazer? Você tem que saber que aquela passagem, aquela perícope, tinha uma mensagem para a igreja de Éfeso, mas o povo de Deus não é só a igreja de Éfeso, o povo de Deus também é cristã da família Vila Mariana. Amém. Só que ele não escreveu carta à igreja da cristã da família via apóstolo Paulo. Ele quer falar com a cristã da família Vila Mariana via carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então o que você tem que fazer? Selecionar a perícope. Eu tenho que entender qual foi a mensagem de Deus. Pode pentecostalizar. Que é o recado. Qual foi o recado de Deus para aquela igreja? Deus quis falar com o povo assim, ó galera, Deus falou, uau, Deus exortou, uau, Deus consolou, edificou, encorajou. Mas Deus, aí o pregador não pode só entender qual foi a mensagem de Deus via Paulo para a igreja de Éfeso, mas aí ele tem o desafio de pensar que a mensagem de Deus para a igreja de Éfeso
é a mensagem de Deus para a cristã da família hoje, sábado de manhã? E como é que a gente vai encontrar a mensagem de Deus para a igreja de Éfeso? Esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. Você selecionou a passagem, sua primeira ação é entender qual foi a mensagem para aquela. Eles não, o povo de Deus somos nós também. Então você tem que entender como é que foi aquela mensagem, qual foi a mensagem, o que Deus falou para eles e o que a partir do que Deus falou para eles, Ele quer falar hoje para nós. Esse é o desafio da pregação, do estudo mais técnico da pregação. Então, tá todo mundo aqui, gente? Vocês estão... Estou falando... Estou falando grego não, né? Então, beleza. Então, se perdeu, levanta a mão que eu jogo a boia. Então, agora, como é que a gente faz? Agora é o seguinte, galera. O Espírito capacita, mas você precisa estudar. Não tem jeito. Para você entender o que Deus quis falar via carta de Paulo lá para a igreja de Éfeso, você tem que estudar. E como é que estuda? Você precisa de alguns materiais para te ajudar. Tudo que eu estou falando, aquela apostila do Braga no final fala, e o livrão dele fala mais ainda. Primeira coisa que você tem que fazer, eu já sei a passagem, agora eu tenho que saber o que Deus quis falar para o povo naquela época. Quem vai me ajudar? Essas informações estão além do texto. São as famosas perguntas orientadoras: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Quem escreveu, quando escreveu, onde estava quando escreveu, porque, como escreveu, o que escreveu e por que escreveu. É quem, o que, quando, onde, como e por quê. Se no caso da igreja, por exemplo, na igreja de Filipos, Paulo estava preso. Olha como faz todo sentido. Vamos fazer exercício aqui. Presta atenção aqui. Paulo estava preso. Paulo foi o fundador daquela igreja. Aquela igreja sempre acompanhou o ministério de Paulo. Aquela igreja não apenas acompanhou, mas tinha um fervor missionário, um fervor evangelístico muito grande, ao ponto deles, na limitação deles, se reunirem para poderem, por exemplo, contribuir com o ministério de Paulo financeiramente. Paulo estava preso. O que aconteceu? A igreja murchou. Caramba, o evangelho não vai mais ser pregado. Paulo, quando sabe disso, o que ele faz? Ô galera, peraí, vocês estão achando que aconteceu o quê? Foi um probleminha que aconteceu comigo aqui? Não, Deus soberano. Eu estou na prisão, mas o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado. E outro problema, vocês estão tristes? Alegrem-se no Senhor. Eu não estou triste. Por que vocês estão tristes? Onde que está isso no texto? Está fora do texto, você tem que pesquisar. Vou usar um exemplo maior ainda, preste bastante atenção, agora eu vou gastar uns 3 minutos aqui. Carta de Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Lembra? Estas coisas diz o Amém, aquela testemunha fiel e verdadeira que tananana. Eu tenho contra vocês, não é assim a palavra, mas ele fala, eu sei que vocês não são nem quentes e nem frios, vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Vocês dizem, rico estou e não preciso de coisa alguma, mas você não sabe que você é miserável, você é pobre, é cego e está nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que você seja rico, vestiduras para você se vestir, colírio para que vejas. E aí ele vem, eu repreendo e disciplino todo aquele que eu amo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem ao vencedor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deram esse texto para você pregar, é a perícope inteira. Aí qual texto você poderia querer pregar? Se você está com raiva da igreja que está em pecado, miserável, pobre, cego e nu, vou ficar nesse versículo. Não, você tem que pregar a passagem inteira. E aí a passagem inteira é qual foi a mensagem que Jesus Cristo quis dar para a igreja de Laodiceia.
Você não pode chegar e dizer, nesta noite Deus quer falar isso, sem antes entender qual foi a mensagem que Jesus, esse mesmo Deus da Cristã da Família, quis dar essa mensagem para a igreja dele, que não é melhor nem pior que essa, é dele, lá para a igreja de Laodiceia. E como que eu vou fazer isso? Você precisa estudar o contexto. Você precisa estudar o contexto da passagem. Então eu vou falar um pouquinho só para como vocês vão ver. Uau, olha como estudar o contexto ajuda a entender o que Deus quis falar para eles. Preste bastante atenção. Laodiceia ficava no meio de duas cidades, Colossos e Herápolis. Colossos, talvez eu troque, não lembro. Uma tinha água quente, tipo a Caldas Novas, águas termais, que a pessoa vai lá e limpa, e não é beach park, não é isso? Mas não é porque tem parque, é a água termal mesmo, medicinal, que tem propriedades que cura, que limpa a doença, que limpa a ferida, blá blá blá, beleza. A outra tinha água fria, mas no sentido de, não é água fria, toda água é fria, mas é água corrente. Sabe, água que tipo cachoeira, que passa e faz hidroterapia, faz massagem natural, então você fica lá, beleza, relaxado, vamos voltar para trabalhar, tranquilo. Eram duas referências, a água termal e a água massagem natural, tá? Alívio e cura. Laodiceia não tinha nem alívio nem cura. Laodiceia mas era uma cidade bombada. Por quê? Era uma cidade que produzia um colírio que tirava a dor dos olhos. Eles tinham uma faculdade de medicina. A faculdade de medicina produzia um colírio lá que dava visão e tirava a dor nos olhos. Eu não sei quais eram as doenças, se a gente pudesse nomear com a medicina contemporânea. Mas eles vendiam essa saúde aí. Outra coisa, eles produziam tinha uma técnica de tingir lã. Eles tinham era uma lã tingida no mercado, que era uma lã preta. As pessoas, todo lugar tinha roupa que vinha da lã, mas lá em Laodiceia eles tinham uma técnica que em outros lugares não tinha, era outro produto local. E porque eles estavam na cidade do Império Romano, o que eles precisavam ter? Se vendia um produto e se tinha esses dois produtos, eles precisavam de banco para fazer troca de moeda. A mesma coisa que você sair daqui e vai para a Argentina, você não precisa de um lugar que faz a troca da moeda. Eles precisavam desse banco porque vinha gente de tudo quanto é lugar comprar o colírio e a lã. E aí chegava lá com o real, o negócio era em euro. Como é que faz? Precisa de um banco lá. Então eles tinham muito dinheiro para fazer a troca. Qual era o problema? A galera ia viajar, quando entrava na região de Laodiceia, o que eles queriam? Podre da viagem, os animais e os viajantes, e avistavam um riacho, iam beber água. A água era morna. E aí o povo tomava a água e fazia o quê? Vomitava. Aliás, essa receitinha, né? Vai, não vai, toma água morna que sai. Beleza. Olha só, a cidade era rica, grande em termos de estrutura de dinheiro, conhecida, e tinha uma igreja lá, que refletia a mesma coisa da cidade. O problema é ser rico? O problema é ter faculdade de medicina? Não. O problema é que a igreja da cidade de Laodiceia, ela se acomodou com algumas coisas. E aí Jesus Cristo está dizendo para eles: vocês, assim como a água da cidade, vocês são mornos. Irmãos, eu cresci no fogo, então quantas vezes eu já não vi esse texto? Deus está falando para nós nesta noite que nós não somos nem quentes e nem frios, porque pelo menos o frio é a pessoa definida como aquele que eu não quero ser quente, mas nós estamos na mornidão. E a mornidão, onde está o fogo do Espírito? Não. A mensagem ali, quando Cristo diz para eles: vocês são mornos, Jesus Cristo está dizendo o quê? O que é a mornidão? A quentura aqui é a água termal que traz cura. A frieza, que não é frieza do espírito, nem falta de poder, penteca, na verdade é refrigério para o necessitado. Em termos de missão, vocês não têm nem refrigério nem cura para o pecador. Sabe o que acontece? Vocês são insensíveis. Vocês estão num estado de indefinição, num estado de apatia. Era assim que aquela igreja estava. Eu não estou falando nada para Cristã da Família, estou falando ainda onde? A mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. Eles eram apáticos.
Qual é o problema da apatia? A apatia fez com que eles fizessem o quê? Se acomodassem no que eles tinham. Você diz, rico estou e não preciso de nada. Uma igreja vive sem Jesus? Gente, o que a igreja de Laodiceia fez? Jesus Cristo está dizendo para eles: gente, vocês estão aí dentro, eu estou do lado de fora, estou batendo para entrar. Eu sou Jesus, deixa eu entrar na igreja. O pastor, o fundador da igreja está fora. Ele está querendo entrar, a igreja está dizendo: não, a gente não precisa de nada. A igreja achava, ela estava acomodada, morna, apática. E por quê? Porque ela se despiu, jogou fora a essência da vida. Qual é? Jesus. Ela tinha culto, cântico, organização, ela estava estruturada, porque toda a igreja do Novo Testamento é uma igreja local, ela era uma igreja local, a igreja local pede instituição, ela estava instituída, mas o principal, que é Jesus, o pastor da igreja, estava fora pedindo para entrar. Qual a definição dessa igreja? De fato, você diz, rico estou e não preciso de coisa alguma. Você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Jesus está do lado de fora. O culto deles era uma fraude. Estão percebendo como a partir do estudo do contexto fica mais fácil entender qual era a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia? É isso, e isso vem como, gente? Com estudo e pesquisa. Estudo em que sentido? Pesquisa da passagem. E como que a gente pesquisa a passagem? Com quem, o que, para quem, quando, onde, como e por quê? Onde estão essas informações? Aí você precisa de alguns livros básicos que vão te dar essas informações. Você precisa de fonte segura de informação. Você precisa de uma fonte segura e saudável de informação bíblica. Então, mas a primeira coisa que você tem que fazer, depois a gente pode, até o Guilherme pode passar, pastor, onde é que eu vou encontrar uma fonte segura de quem, o que, a quem, quando, onde, como, por quê? Um bom introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, uma boa enciclopédia bíblica já te dá todas essas informações para você, em primeiro lugar, entender qual foi a mensagem de Deus para aquela igreja. E aí você vai dizer assim: então nós não estamos na Laodiceia, aqui não tem nada a ver, São Paulo não tem água morna, nem tem água. Então não tem, também Caldas Novas está muito longe, a água refrigerada está lá em Foz do Iguaçu. Então essa mensagem não é para nós, aleluia, glória a Deus. Nós não somos miseráveis, pobre, cego e nu. E que bom, não precisamos pregar essa passagem. Precisa. Está na Bíblia, é para a cristã da família. Como é que prega isso sem o nosso contexto não ter nada a ver? Você tem que pensar, a mensagem de Deus para aquele povo era: vocês são apáticos, a apatia fez vocês colocarem Jesus para fora, mas Jesus Cristo, por amar a igreja que desistiu dele, não desiste da igreja que desistiu dele. Está a porta batendo. E ele pede para que todos abram. Se alguém ouvir, ele entra. Essa foi a mensagem dele para a igreja de Laodiceia. Como trazer isso para nós hoje? Esse é o desafio. Ele sai do nível da igreja de Laodiceia para um nível médio. O que é o nível médio? Nível médio é você perceber qual é a mensagem de Deus naquele texto. A mensagem é contra a apatia, que a apatia faz a gente abrir mão de Jesus, perde fervor na missão, perde segurança no Senhor, e a gente pode ser igreja e colocar o essencial para o lado de fora. Esse é o problema da igreja. Como que resolve esse problema? Quem resolve? É o pastor que bate. É quando ele volta. A resposta para a Laodiceia foi: quando Cristo voltar, vem a ceia. Ceia na Bíblia é comunhão. Você tem duas grandes lições nesse texto. Cuidado com a apatia. O que ela faz? Pá, e termina com o pior. Qual a resposta para a apatia? É disciplina. O que é disciplina? Eu repreendo e disciplino porque amo. Disciplina não é vergonha, disciplina é um sinal de que a salvação virá. E como é a salvação e a disciplina? Volta Jesus, ocupa o teu lugar e exerce a tua presença. Ceia é a presença dele. Deus está presente no nosso meio. Você tem duas grandes lições. Não dá para pregar isso? Isso não serve para nós? Não serve para você? Não serve para mim? O perigo da apatia e tudo que ela faz, e a insistência e o amor de Jesus, e a necessidade que a gente tem de voltar à presença dele, deixar a presença dele
na essência da vida, da nossa vida, na essência da vida da igreja? Esse é o desafio. Como é que a gente chega a isso? Fala assim, Cristiano, quem inventou isso aí? Como é que o Espírito revelou, soprou para você o negócio da apatia? Fala aí. Não, é na pesquisa. Eu não estou descartando a graça de Deus e o poder do Espírito na condução. Mas eu estou dizendo que junto com isso, o Espírito de Deus usa a pesquisa e o estudo do pregador para que ele possa encontrar. Eu vou falar a mesma coisa de outro jeito, eu gosto dessa frase. Vou falar a mesma coisa de outro jeito, gente. Você precisa selecionar a passagem e encontrar, eu quero usar essa palavra com um sentido mais puro, não crie preconceito com isso, encontrar a teologia da passagem. O que é encontrar a teologia da passagem? Troca o nome. Encontrar a doutrina da passagem. Troca o nome. Encontrar a afirmação de fé da passagem. Se você encontrou qual foi, ou troca a palavra ainda, encontrar a mensagem da passagem. Esta mensagem foi dada primeiro para aquele povo. É Antigo Testamento, então foi dado para o povo no deserto. Então entenda o contexto deles. O que Deus falou para eles? Por que Deus usou essa imagem? Por que Deus usou essa linguagem? Por que Deus usou aquela figura de linguagem? Porque fazia todo sentido para eles. Não tem nada a ver com a gente, não tem mesmo. Então você precisa voltar lá, entender a mensagem de Deus para aquele momento. E aí, a partir da mensagem de Deus naquele momento, você tem que falar assim: então agora eu consegui entender qual foi a mensagem para aquele povo. Como que eu tiro isso daquele contexto e trago para a minha realidade hoje? A mensagem é a mesma, só que o contexto mudou. Por exemplo, dá tempo de mais um exemplo? Romanos 14. O que tem em Romanos 14? Vamos lá. É o tipo da passagem que você fala assim: isso aqui eu passo, não prego na minha igreja não. Ó, acolhei o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus lhe o acolheu. E aí ele segue. O que estava acontecendo na igreja? Você tinha, olha como para explicar o texto, você precisa voltar para a mensagem de Deus. Eu já estou fazendo isso naturalmente. O que estava acontecendo na igreja? O que estava acontecendo com o povo de Deus? O que estava acontecendo com Davi? O que estava acontecendo com Sansão? O que estava acontecendo com Moisés? Você sempre tem que entender como Deus falou com ele naquele momento. E isso se faz com pesquisa. O que estava acontecendo com a igreja? Estava acontecendo que a igreja tinha judeu e gentil. Gentil, gente. Quem era um gentil? Gentil era um grego romano que vivia assim, aquela vida sem regra, libertina. A vida grega romana era uma vida, vamos cultuar, toma vinho, Deus, Dionísio, Deus da vinha, e aí embriagou, deixa, vamos viver. Esse cara se converteu. Imagina esse cara se converteu e está na igreja. E quem está com ele na igreja? Um judeu. E quem é o judeu? O judeu é aquele, se você passou perto de uma coisa imunda, vai se lavar. Não é assim? Não toca porque ficou impuro. Você imagina um cara que, vamos beber, vamos lá, e tinha as prostitutas do templo, vamos cultuar Dionísio, a vida é bela. E o outro, estou imundo, vai escrever o nome, lembra no Antigo Testamento, vai escrever o nome de Deus, vai lá, toma banho, purifica, confessa, escreve o nome de Deus, troca de roupa. Era uma religião separatista. Os dois, eles não deixaram de ser, eles são cristãos agora. Em termos de raça, um era judeu e o outro é gentil. Agora imagina, qual é o problema? O gentil, galera, no mundo greco-romano, tinha sacrifício para os deuses da mitologia. E era carne de animal. Só que essa carne, quando ela não estava estragada, o que eles faziam? Vendiam para comer bife no dia seguinte. O que o gentil fazia? Mano, eu vou comprar a carne no açougue do sacrifício.
É o seguinte, mas isso aqui foi usado para cultuar Artemis. Estou nem aí, em nome de Jesus, está queimado, eu sou de Jesus, vamos comer, frita, põe alho e cebola e vamos comer. Imagina o judeu, o quê? Irmão, vem almoçar aqui em casa. Eu estou usando coisa que não tinha nada a ver com aquela época. Vem almoçar aqui em casa, vamos comer um bife. Olha que bife, de que gado você comprou? Na fazenda, não sei não. Não, irmão, isso aqui foi usado para o sacrifício do judeu. Não vou comer. Não, que profanação é essa? E aí, o que o judeu fazia? Crente, você come carne do sacrifício, seu sem vergonha. E o gentio que olhava para o judeu, peraí, meu coração não está, eu sou de Jesus sim, amado, está orado isso aqui, meu coração não está nisso aqui, isso aqui foi usado para o mal, o problema é de quem usou, mas isso aqui é a criação de Deus, eu não estou usando com uma postura cultica, não estou usando com idolatria, é do Senhor, foi bênção para a minha vida e vamos comer. Estão vendo o que Paulo está falando? Quem come, para o Senhor come, quem não come, para o Senhor não come. Como é que prega isso domingo à noite na igreja? Não tem nada a ver. A gente não vai lá no centro, no espaço da macumba e fica pegando galinha para usar no domingo à noite no frango com macarrão. A gente não tem esse hábito. Via de regra, pode ter exceções. Nós não chegamos a esse ponto. Não tem nada a ver com a gente. Mas Deus deu uma mensagem para eles naquela época, usando esse elemento do contexto. Qual foi essa mensagem? Chegar no púlpito, irmãos, não é contar história. Irmão, eu vou dar uma aula de Romanos 14. O que eu estou fazendo aqui, eu tenho que saber, mas não preciso falar no púlpito. É horrível quando você chega na pregação, cara, por que no grego? Não estou falando que é errado citar grego. Porque aí o que você aprendeu no sermão? Aprendi que o cara sabe tudo da passagem, mas o que Deus falou? Não entendi. Não, teólogo tem essa tendência. Estou dizendo agora contra mim mesmo. Tem essa tendência, dar uma aula no púlpito e explicar como era. Olha o slide, olha a carne do sacrifício como era. Interessante, olha o açougue, olha aquele. Beleza, irmão, mas o que Deus quer falar? Isso, se o povo não sair dali, a mensagem da passagem é X e foi essa mensagem para eles e é essa mensagem para nós, você não pregou. Você falou, deu aula, estudou, mostrou que estudou. Mas o seu estudo tem que ficar para você. Você tem que saber, mas não precisa falar. Então, muito cuidado com o filtro das informações. Você tem que ser rico na pesquisa e comedido na hora de falar. Porque o que tem que aparecer é a mensagem e não o teu estudo. A palavra tem que aparecer, o seu estudo tem que ficar guardado. Vou usar uma outra metáfora que eu acho que eu usei no curso de pastorear. Presta atenção. Eu vou acabar. É como se nós estivéssemos aqui, eu fiz um pato com laranja, sei lá, não sei se isso é bom ou ruim, isso é chique ou não, mas fiz um pato com laranja, lá em Guaria, não sei da onde, nananana. Aqui é a sala de jantar, eu chego para vocês e digo, gente, olha, que demais, que coisa maravilhosa, o pato com laranja. Aí vocês estão comendo, nós estamos, que delícia, meu Deus, como é que você fez? Não, até usa a especiaria, a canela, o cravo, a cebola, não sei da onde, cebola roxa misturada com shoyu, nananã. Deixa eu ir lá ver na cozinha como é que você fez. Não, na cozinha não. Na cozinha não. A cozinha tá uma bagunça, a sala tá linda, luz de vela, talher, o prato tudo enfeitadinho, o alface, a laranja na boca do pato, beleza, mas lá na cozinha, é panela suja, é casca no chão, é resto, as vísceras do pato tá tudo na pia. Não vai lá não. O sermão é isso, gente. Tudo que você usou para fazer, você deixa na sua casa. As pessoas têm que olhar o prato pronto. O sermão é prato pronto. Vamos comer. Como que você fez? Depois do culto a gente conversa. Mas agora não é a hora de eu ficar. Então, irmãos, para fazer essa laranja, eu comprei uma laranja lá da Itália, que ela foi lá na feira das iguarias, é orgânica. E ela não pode ficar tranquila, está cega. Isso é problema seu. Isso é problema do pregador, que você estudou, você ficou. Irmãos, eu fiquei 20 dias preparando esse sermão. E olha, eu descobri que na Grécia Antiga, não! Deixa a cozinha lá, não pode trazer a cozinha para a sala. Entenderam isso, gente? Pregação o povo vai sentar para comer. E dizer, meu Deus, Deus nos deu um banquete nessa noite. Obrigado porque você se permitiu cozinhar. Mas o alimento veio dele. Então, a pior coisa é quando a gente traz a cozinha para a sala. Isso não pode acontecer, mas que tem que acontecer a cozinha, senão não tem jantar, não tem. Senão vira miojo. Entenderam? Vira miojo. Aí chega, gente, eu ganho um negocinho aqui, põe aí, e fiz um miojo gourmet. Não. Tem
Preparar, tem que preparar. E onde é que é a preparação? É lá. Tá, vamos só para fechar o Romanos 14. Romanos 14 é isso. Quem come, tá ali, beleza. Aí Paulo fala assim, então, primeira coisa, qual era a postura? O que comia, orava e dizia, eu não vou parar de comer, porque o outro é fraco. Se o meu comer escandaliza o irmão, o problema é dele, cara. Fica maduro na fé, irmão. Você pega a cruz e vira crente. Tá certo? Eu não vou parar. Para mim não é pecado. E o que não comia? Julgava. Ele não é crente, ele não é crente, ele não é crente, ele come. Crente não come carne sacrificada. Ele está ignorando a lei. Um julgava e o outro não levava em consideração a fraqueza do outro. Olha como já está começando a aparecer fonte de Sicar cristã na família. Peraí. Tem um que acha que pode fazer, porque não é pecado. E aí Paulo fala o quê? Primeira coisa. O reino, nós não estamos discutindo tronco-chave da fé. Nós não estamos discutindo o judeu dizer assim, olha, eu voltei a idolatrar os ídolos. Eu voltei a procurar outros deuses. O gentil não está procurando os deuses da mitologia. Está dizendo, eu sou crente, só estou pegando uma coisa para uso doméstico, filhão. E está orado, eu não estou com atitude cultica aqui. Então Paulo está dizendo que o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é paz, alegria, justiça, paz no Espírito Santo. A gente não leu esse texto, mas está lá no final do 14. Então ele fala assim, e segunda coisa, quem comeu, comeu em paz, porque comeu para o Senhor. E quem não comeu, também não comeu para o Senhor. Somos dele. Agora ele pede, você que come, se ao comer o teu irmão vai tropeçar na fé, por amor à obra de Deus, por amor ao Senhor e à obra dele na vida dele, não coma. Paulo pede, não destrói a obra de Deus na vida do teu irmão, por favor. Você pode ficar sem comer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é a justiça, a paz, a alegria do Espírito Santo. E você que não come e julga, para de julgar. Para de julgar. Ele bate nos dois, estão entendendo? E aí ele diz assim, e se você que come, na hora que o judeu te julga, você fala, peraí, ai, será que eu estou comendo sem cultuar? Fiquei na dúvida, mas vou comer mesmo assim, estou com fome de comer. Ele fala assim, se você acha que pode comer, e você acha que orou, não tem contaminação nenhuma, não está cultuando ninguém, beleza, não seja condenado naquilo que você aprova e não faça coisa com dúvida, porque fazer coisa com dúvida é pecado. Olha como Paulo basilou algumas coisas. Nós não temos problema de comer ou não comer, mas nós não temos diferenças na igreja. O pentecostal e o não pentecostal, pode ter assim, o que fala em língua e o que não fala em língua. Esse irmão fala em língua no culto, esse irmão não fala em língua no culto, não tem poder. Não quero entrar em outras questões, por exemplo, de beber ou não beber. Ou outras coisas. Antigamente, eu sou da geração que usava calça, mulher usava saia e não usava calça. Dava pau na minha igreja, porque, por exemplo, na minha geração, foi a primeira geração de adolescente, as menininhas queriam começar a usar calça. E as irmãs da primeira geração da igreja, não pode, pastor, não pode. Não podia nem usar saia com racho. Então imagina que eram as menininhas querer usar, as minhas amiguinhas, todo mundo lá. Aí era um pau na igreja. Por quê? Quem come, julga, e quem não come, pastor, eu vou ter que fazer educação. Põe a calça na hora da educação física e tira. Era assembleias e assembleias, voava cadeira, para discutir o quê? Calça e saia. Hoje em dia todo mundo usa calça. Mas a questão é, qual era o problema ali? O problema eram as questões acessórias da fé. Come, não come, bebe, não bebe, usa calça, usa saia, fala em língua, não fala em língua. A questão é, somos do Senhor. O problema, esse texto não dá certo para você resolver conflito de diferenças na igreja? Essa não é uma mensagem de Deus para a sua igreja aqui, para a minha igreja lá, para você e para mim? Claro que é. A questão é, como é que a gente chega a usar esse texto para falar para a igreja? Entenda o que Deus falou para o povo naquela época. Se você entender qual foi a mensagem que Deus deu para o povo naquela época, automaticamente você descarta as questões de contexto e já, na hora que você vai encontrando a mensagem de Deus para o povo naquela época, que vem com pesquisa,
Você vai falar, meu Deus, estou vendo a minha igreja aqui. Estou vendo a irmã Maria. A irmã Maria é você nesse texto. Eu já sei como aconselhar ela. Tanto para o bem quanto para o mal. Ela vai precisar exortar, vai ter mais exortada. Não, vamos dar uma palavra de encorajamento. Irmão, está estudando a Bíblia, senta aí que eu vou falar com você. Ó a mensagem. Papai. Não, é isso aí. Não importa se for genealogia inclusive. Por que que Deus quis inspirar Moisés para fazer uma genealogia para o povo no deserto, contando de como ele conduziu as gerações até chegar em Noé? Ele quis, e ele tinha um propósito. E esse propósito serviu para aquele povo e serve para você também. Tudo que Deus falou para o povo dele no passado é mensagem de Deus para nós hoje. A questão é, encontre a mensagem lá no passado que você vai conseguir pregar para a igreja hoje. Esse é o desafio. Tudo bem? O texto do Braga vai ajudar vocês, nos ajudar, a gente a conseguir colocar. Eu não consegui explicar os quadros que eu coloquei, mas acho que dá para vocês entenderem pelos textos que eu coloquei aqui. Tá bom? Deus abençoe, foi uma alegria. Desculpa alguma coisa, as brincadeiras, mas foi um prazer estar aqui de novo. Aprendi muito com vocês também. Falando aqui, aprendi, fui desafiado em muita coisa. Amém. Vamos ficar em pé e orar? Irmãos, vamos pedir duas coisas. O estudo não faz a diferença. O estudo é importante, mas ele não é o ponto principal. O ponto principal é a cultura de vida do pregador. Se você tem um sermão encomendado ou não, não interessa. Põe a palavra. Vamos colocar a palavra na nossa vida. Como? Deixando a palavra ler a nossa vida. Não vá ler a palavra só, mas permita que a palavra leia você. E depois disso, ser Deus na sua soberania te deu um desafio, estude a passagem. Não prega o versículo. Por mais que você vai dar destaque ao versículo por causa do tempo, estude a passagem. Eu vou falar desse versículo, mas você já sabe a passagem. E entenda o que Deus falou para o povo naquela época. É a mesma mensagem que Ele quer dar para a igreja hoje. Não vai mudar a mensagem. A mensagem é eterna. Só vai mudar o contexto. Tá certo? O Espírito de Deus há de nos capacitar cada vez mais para isso. Senhor, muito obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que está junto de nós. Muito obrigado porque a Tua palavra está junto de nós na boca, mas também no coração. Ó Deus, é assim que nós queremos a palavra no coração. A palavra trazendo luz. Luz para o que está dentro de nós. Se há trevas dentro de nós, que a luz da palavra dissipe. Se há, Senhor, escuridão dentro de nós, que a palavra seja, Senhor Deus, a grande revelação. Senhor Deus, não permita que nós caminhemos na iniquidade. É o Senhor que perdoa pecado e remove a iniquidade. Remove a nossa iniquidade usando a Tua palavra. Nós queremos ver o Senhor e gritar, ai de mim. Nós queremos olhar a Tua santidade, olhar o Senhor revelado nas Escrituras e dizer, ai de mim, mas que bom saber que esse Deus santo, esse Deus grande e perfeito, que está no alto e sublime trono, sabe se compadecer de pecadores. É gracioso para descer a nossa desgraça, perdoar o pecado e remover a nossa iniquidade. Nós choramos o nosso pecado diante do Senhor. E clamamos, Senhor Deus, pela graça operosa na nossa vida. Clamamos por santificação. Clamamos, Senhor Deus, por avivamento na nossa vida. Clamamos para, Senhor Deus, para que Teu Espírito renove as nossas convicções na palavra. Para que estejamos firmes no Deus da palavra, para que amemos o Deus da palavra, para que nos relacionemos com o Deus da palavra, pela palavra e com o Espírito. Ó Senhor, atrai o nosso coração para Ti. Deus, não permita que estudemos a palavra para pregar somente, mas que, Senhor Deus, o nosso estudo da palavra seja uma extensão da nossa vida com a palavra. Por favor, Senhor Deus, dá-nos os materiais necessários para estudar a palavra. Dá-nos o discernimento para entender qual foi a mensagem do Senhor para o Teu povo no passado. E que a partir dessa mesma mensagem para o Teu povo no passado, preguemos esta mensagem para o Teu povo no presente. A mensagem é a mesma, ela não mudou, o recado é o mesmo. Nós também somos Teu povo como eles foram. Por isso queremos aquela mensagem, Deus, que o Senhor deu e preservou para nós. Dá-nos, Senhor Deus, a direção no nosso estudo. E gera nesta manhã e aperfeiçoa pregadores nesta manhã. A começar por mim e por todos nós aqui que aqui estamos.
que no abrir da nossa boca, Senhor Deus, nós tenhamos a convicção de que esta é a mensagem que o Senhor quer dar para a igreja, porque esta mensagem serve para qualquer homem, qualquer época, em qualquer lugar, como serviu para o teu povo no deserto, como serviu para o teu povo em Canaã, em Jerusalém, para a igreja na Ásia Menor, em tantos outros lugares, e serve para a Cristã da Família, para todas as outras igrejas do Senhor. Pai, nós pedimos zelo, que o Senhor forje em nós zelo pela palavra, e que nós sejamos de fato pregadores do teu evangelho, dispenseiros dos mistérios do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe para a glória dele.